Oi, gente. Começando aí mais um Pedrinho da Rocha Convida, né? Com esse podcast aqui com o apoio maravilhoso da Band FM 104. Também um apoio aqui da Central do Carnaval. De meu amigo também, Ricardo Lério, né? Com a Olá Music. E estamos aqui hoje com um pessoal maravilhoso aqui, que eu acho que fez uma revolução no Carnaval de Salvador ali pelos anos 90, que foi o pessoal do Cervejicia, né? Que também se envolveram com outros blocos. Mas está aqui do meu lado Paulo Melo. Quando eu misturei, né? Misturou Paulo Melo, Melo. Sanha, né? Pronto. Lulinha e nosso amigo ali, multi-empresário, artista, Luciano Sterlino. Então, eu vou começar aqui pelo mais velho. Sim, Paulo, me fale um pouquinho como é que foi aquela história ali, como é que vocês começaram a Cervejicia, como é que vocês se reuniram? Eu lembro que era uma turma bem animada ali, né? O Cervejicia ele foi um extrato, né, do Colégio Antônio Vieira, que muitos migraram para o Sartre, a gente participava de gincana, surgiu o nome, que foi até um nome que alguma equipe de gincana não quis, a gente puxou, virou um sambão, e a gente começou tinha aquela utopia de estar sempre junto, né? E a gente começou a fazer alguns eventos mensais, e a gente começou a se encontrar e foi natural, né? Dos eventos, o sonho de fazer alguma coisa maior, né? E aí surgiu depois a possibilidade de entrar no carnaval. Lulinha, e aí você tá desde o início no Cervejicia também, né? Tô. A gente era do Vieira, Sartre, começou aqueles sambões, tinha Arodão, né? Aquela galera boa lá. Acho que o primeiro evento maior foi Lavagem do Bonfim, né? Foi, acho que o ponto de partida em termos de mídia pra gente naquela época, Lavagem do Bonfim. Eram carretas, a gente saía... Carroça ou carreta? Era carreta, a gente era contratação contratação de carretas. 3, 4 carretas, o povo ia andando, a gente ia até a calçada e voltava, quem conseguia voltar nas carretas, né? Com o trio. Olhando hoje é um caos aquilo. aquilo. Inclusive o Crocodilo, quando chamou a gente, acho que foi pelo Bonfim que chamou a atenção, não foi, Lu? Você lembra disso? E aí fala aí, Luciano. Pedrinho, antes eu quero fazer só um registro rapidinho, posso? Foi não, lógico. Dizer assim que parabenizar você pelo projeto. A importância de resgatar a história, né? Por pessoas que viveram a história. Bacana, a ideia é essa. E quero um agradecimento pessoal pela amizade, pela parceria, pelas oportunidades. Eu digo assim que hoje tudo que eu tenho devo ao carnaval. Tenho certeza que nessa caminhada você foi um cara que me ajudou muito e muito importante para mim. Para quebrar um pouco a emoção, me paga uns 10% disso aí. Mas obrigado, Luciano. Você também foi um grande parceiro. Luciano, para quem não sabe, Luciano era meio publicitário, né? Porque assim, ele até nega, mas assim, na época ele trabalhou no Crocodilo também. E 2 slogans no Crocodilo Bicho, que depois Ricardo Chaves fez a música do Bicho, e também Crocodilo, e daí teve participação de Luciano, todos os dois. Mas conta aí, Luciano, como é que você entrou aí? Você entrou no Cervejicia depois, não foi? Na realidade, o Cervejicia, eu conheci o Cervejicia através de 3 amigos. E, na realidade, a história do Cervejicia virar bloco, acredito que começou ali, no Yacht Clube. Eu sentado tomando cerveja com Eduardo Sanches, Lucal e Dodó, Adroaldo. Neiva. E aí os caras me contando sobre o Cervejicia, dizendo assim, rapaz, tem um grupo aí que os caras jogam bola, tem um clube de baralho, eles... Tem uma galera bonita, muita gente bonita. Aí eu só escutando, né? E tomando cerveja, lá no iate. Aí eu cheguei pros caras e disse assim, por que vocês não botam um bloco? Aí eles... mas... E ele não era a diretoria do bloco, né? Aí, rapaz, a gente pode levar lá. Eu digo, rapaz, vamos fazer o bloco? Vocês têm... Acho que... Porque a gente já tava com a Maluquete, né? De parceria no Crocodilo. Aí eu disse assim... Vamos fazer esse bloco, a gente dá a banda Asa de Águia, o trio, foi com a banda Asa de Águia primeiro. Foi, uma saída patrocinada pela CIA. Isso. Que os contratos, trio elétrico, o carro de apoio, a camisa de segurança e a corda. Aí os caras, o bloco. E assim foi. Aí me apresentaram numa lavagem
não sei se foi lavagem, se foi num evento na Barra, a Valton, acho que Lulinha, não sei se você estava também, que o Valton era o presidente na época, né? Isso. Você fala E aí, Valton Valton Pessoa. Falta pessoa. E aí a partir daí, é a coisa da química, né? A gente bateu a química e a gente seguiu adiante, aí fizemos várias parcerias aí de eventos, até sociedade de pizzaria rolou, só pra você ter noção. Só complementando, o Cervejicia na época, a galera devia ter umas 50, 60 pessoas, que era... A ideia inicial era promover esses eventos e tal, e criar tipo um clube, uma sedezinha nossa, um terreno para fazer um campo de futebol. Depois o carnaval acabou falando mais forte, né? Virou mais o bloco e o que a gente fez, né? Depois a Beer Banda. E o clube aos pouquinhos foi deixado de lado, mas enfim, foi mais ou menos teve isso. 2 momentos aí, tá? A gente, as lideranças, assim, e endossando o que o Luciano falou, era um grupo maior. A gente chegou a dividir, em algum momento, ter o clube de amigos e o bloco em separado, tá? Mas aí Assim começa as brigas, né? não teve Aí foi briga. a máfia, né? Mas aí Peraí, tira. Vamos fazer Era aqui o quem clube queria. do clube, né? mas assim, aí tinha o trabalho, tinha a devoção, tinha o entusiasmo e o bloco prosperou e o clube estacionou, entendeu? Mas Sim, enfim. mas só para fazer dar uma complementação aqui para vocês, porque eu acho que eu, como de estímulo, na época eu não trabalhava para nenhum bloco que depois chama de alternativo, né? Trabalhava os blocos tradicionais e tal. E quando vocês chegaram, para esses caras que estavam ali estabelecidos, vocês vieram como um vento assim diferente que mexeu no carnaval, né? O Primeiro, conceito. tudo, né? Por conta dos dias que vocês saíam Sexta e sábado. Começou sexta, sábado, depois sexta e né? sábado, né? O circuito também foi. Vocês saíram na avenida, não foi? Sexta na avenida, quando a gente foi pro sábado, já foi pra Barra. Pra Barra. E tinha um público também, que era um pouco diferente, era um pouco mais novo do que o público que estava dos caras já consolidados. E isso daí mexeu com os caras, né? Aí eu queria saber assim, na época houve muita pressão dessa galera dos blocos tradicionais para que vocês se ajustassem a eles, se juntassem a eles? Eu vejo com entusiasmo a primeira observação dos blocos. Quem absorveu os benefícios disso, primeiramente, foi o Crocodilo, né? Que a gente fazia uma parceria. Mas assim, eu me lembro de conversar com outros dirigentes mais tradicionais, né? Os blocos da ABT, e eles empolgados, e a gente teve várias propostas de parcerias depois do acerto, do fim da parceria com o Crocodilo, que foi o caso do Cheiro de Amor, que, né, hoje seria uma coisa mais polêmica, mas da mudança do perfil que o Cheiro tinha naquele tempo, e que foi o desafio mais ousado que nós tivemos e que resolvemos encarar e também tivemos sucesso. Mas naquele momento ali, como inovação, é uma leitura crítica minha. Os blocos tradicionais não estavam valorizando tanto o trabalho dos chamados diretores sociais. E a gente foi como se fosse a chegada nossa e dos outros blocos também, fortes socialmente falando, era como se fossem diretorias renovadas, entendeu? Só que com marca própria, diferente dos outros diretores que... Quem inventou essa diretoria social foi o Beijo, na verdade, né? Sim. Com Marcelo Macaco e Israel, todo mundo, né? Cristiano, né? Cristiano. Finado Cristiano, né? Isso. Que foi, porque tinha até então era delegado, né? Os caras inventaram esse diretor social para os caras se darem bem na escola. Isso. É vocês pegaram. Só, Pedrinho, você disse que a gente pode fazer. Eu, quando entrei no Crocodilo, me chamaram para ser delegado. Aí eu fui no primeiro encontro, teve um jantar, eu acho que na casa de Marcelo Lira. Só que eu não queria ser delegado, eu queria fazer parte do negócio, eu queria ser diretor do bloco. Aí fiquei, tanto pressionei que um dia disseram assim, para você entrar tem que botar alguma coisa. E eu vendi na época um Fiat 147, todo desgraçado, e botei no bloco, porque o bloco precisava do dinheiro. Então, e aí eu entrei nesse negócio e eu disse, e a partir daí, a gente, você sabe da história toda, que o Crocodilo era um dos últimos na fila, né? Então saía praticamente à noite. Então, antigamente tinha essa coisa. Mafiaram você, né? É uma máfia. Então, sair à noite era difícil. E quem saía à noite geralmente era um outro perfil de bloco, né? Aí a gente, quando surgiu o Cervejicia, ali foi naquele encontro, eu já vislumbrei o seguinte, quero conhecer essa galera.
Aí quando eu vi a galera, eu disse, meu irmão, isso aqui é o Eva. Porque o Eva era o metro quadrado Eva, mais né? bonito da avenida, lembra dessa Segundo história ele, aí? né? Segundo ele, mas era mesmo, eu mesmo fui fulhão do Eva. Agora, Pedrinho, tem um fato que, assim, é uma coisa muito forte na minha memória. Naquele momento lá, os blocos saíam domingo, segunda e terça. O carnaval já acontecia muito forte desde a quinta-feira, na Barra, não lá em cima. E eu ia pra Barra como fulião e eu via a Barra entupida de gente e ninguém explorava aquilo, explorava no bom sentido, né? Eu falava, rapaz, será que só eu que tô vendo isso? Só que Tá esse certo. tema é polêmico, viu? Não, é só uma percepção. É só uma percepção. Só e, brincadeira. assim, assim, pra mim ali tinha público, entendeu? Pra você poder trabalhar. Você falou uma coisa interessante aí que você comentou do crocodilo sair na noite. Uma vez, não sei se você lembra disso, você chegou lá no meu escritório, tinha um problema ali, né? Porque o crocodilo sair à noite, como é que vende isso, né? Aí você encontrou uma menina na fila do banco, disse que a menina saía no crocodilo mesmo sendo à noite. Que ela justificava para as amigas, que dizia, como é que você sai num bloco que sai 9 horas, 10 horas da noite? Eu sou crocodilo e daí? Aí vocês veio com isso, a gente usou isso como slogan do crocodilo. E foi o último ano do Asa, né? Foi o crocodilo e daí, foi o último ano do Asa. Quem foi que saiu no Cervecia? Foi o Asa e depois... O primeiro ano foi o Asa, que foi a parceria com o Crocodilo, que a gente tinha aquela tabela, a gente vendeu acho que 250 mortalhas. Aí depois foi Asa e Daniela. Não, naquela época vocês tinham compromisso, porque o Crocodilo tinha uma parceria com a Maluquete. Só que a Maluquete era um bloco de meninos. Era Maluquete. Cezinha, Sabac, Paulinho Niltinho, Paulinho Xoxoto. Grandes amigos, né? Só tomar cachaça. E aí quando a gente chamou os caras, pô, a gente precisa, porque a gente precisava mesmo. O maluco cheio de mulher, né? Eles Isso. vestiam, como Tava se fosse vestido, uma versão da Muquirana, só que no passado Certo. uma coisa menorzinha, pequenininha, né? Os Mas era caras- uma tradição, sexta no carnaval eram vários blocos de... Aí os caras disseram assim, pô, pra vender aí não dá. E eu já tava com... Que na época a gente colocou, porque a gente tinha parceria com os caras. Então a gente colocou assim, ó, a gente tá com um grupo que vai vender. E na época, só pra você ter noção, porque, imagine, a gente falou pra Maluquete vender 50 mortais. E eles disseram, não dá pra assumir esse compromisso. Aí a gente aí então fechou com cerveja 70 mortalhas, imagine, vender 70 mortalhas hoje no Carnaval de Salvador, Na acho primeira bloco que- prestação de conta, 200 que eu acho vendidas que, assim, ó, sei toma lá, aqui. 70 pessoas, né, qualquer encontro num barzinho ali na Barra, tomando, né, É. e os caras venderam 70. Sim, aí... Mas essa depois de Daniel... Aí depois foi de Daniel. Asa, o primeiro ano, sexta-feira só. Aí no segundo a gente resolveu fazer o segundo dia na Barra. Aí a gente contratou Daniela Mercury na época. Tá vendo aí, Letícia? Daniela Mercury, Cervecia. Segundo Paulo Melo, $6 mil, né? O cachê dela. de cachê. Aí a gente saiu sexta e sábado. Aí o terceiro ano foi que eu acho que começou a relação com o Crocodilo estremecer um pouco. E aí houve o convite do Cheiro, pro Cheiro de Cara Nova. Isso. É uma história o à parte. saiu com vocês? Saiu. Saiu, né? Pedrinho, tem Asa que e contar Cheiro. a história e você não vinha querer. Você foi um grande articulador disso aí. De quê? Do cheiro? Da ida quando eu saí do Eu Crocodilo. tô com um pouco de Alzheimer. Então você Mas tem que relembrar aí vou refrescar a memória, viu? Pra quem não... Pedrinho foi o grande articulador, porque quando eu saí do Crocodilo, eu fiquei um tempo meio que fora do carnaval, limbo. mas como pela amizade e tudo, e Pedrinho sempre um cara, né, que muito bem relacionado, e disse, pô, me apresentou o pessoal do Cheiro. Lembra disso? E aí, eu me lembro como se fosse hoje, cara, sentado, tudo era no iate, né, naquela época. Fui chamado para Vocês não me jantar. convidavam não, mas... Não vamos lá. convidei você, mas fui chamado para jantar com o Isson, o Whindersson e Totó. Pô, o final do Totó. Final Totó. Era um cara, para mim, pô. Maravilhoso, né? Aí eles me chamaram e disseram assim, cara, a gente quer que você venha pro Cheiro de Amor. A gente quer fazer uma mudança, quer ser o bloco da galera. E na época a banda Cheiro de Amor era estourada, né? Fazia os grandes shows, grandes eventos. Era Márcia Freire ainda. Márcia Freire. Márcia Freire. Márcia Freire. E aí eu não entendia porque eu digo, cara, vocês têm sucesso, a banda já disco vendido, disco de ouro. Por que vocês querem isso? Não, eu quero ter. Aí Totó me disse assim mesmo, eu quero ter o que você tem. Eu digo, mas eu não tenho nada, nem bloco.
nem bloco mais eu tenho, porque eu saí, mas você é o cara da galera. Aí massa, aí eles fecharam comigo para eu assumir teoricamente a direção do bloco. Transição. E aí eu convidei e os malucos do Cervecia, que a gente tinha já uma relação de amizade, né? Não era só Sim. negócio, né? Mas a gente já tinha uma relação de amizade, me acompanharam. Luciano, E aí foi aí que vocês migraram pro Cheiro de Amor. eu só quero fazer, vou abrir Só um parênteses. detalhe, veio Israel Mihak também no processo. Israel e Som já tinha ajudou, chamado. Não, ajudou não. Israel foi um dos grandes responsáveis. Mas Israel também faz um parênteses, mas antes disso, nosso patrocinador... nosso patrocinador era a Coca-Cola, Kaiser. nosso amigo Mário Medeiros. E Mário Roberto Medeiros, Pedrosa, Fernando Fernando Pedrosa. Fernando Pedrosa. E apertando, porque a ideia deles era que era patrocinador do Beijo e que Netinho viesse por Cervecia. E foram N reuniões na saudosa Barra Pizza, que a coisa estava encaminhada, até que surge a proposta do cheiro. E quando a gente senta e bota na mesa assim, o desafio com o Cheiro de Amor era 5 vezes maior, né? E aí, rapaz, ou é desafio para poder ou realmente sair do outro lado bem, maravilhoso, ou a gente fica no meio do caminho. E a gente fechou com o Cheiro. Você sabe que eu trabalhei na Coca-Cola nesse período, né? Eu Porque lembro assim, disso. eu tinha feito aquele trio do Beijo com a Coca-Cola imensa, né? Maravilhoso. Lateral. Aquela reunião Aí no os Barra caras- Pizza, você tava, né? Que Mário apertou a gente pra mudar. Mário sei Medeiros se teve eu uma reunião tava. dessa já na boca do Mas aí carnaval, vamos mudar. Eles me chamaram para trabalhar e eu passei acho que menos de um ano lá na Coca-Cola, mas a gente fez uns projetos malucos aí em Salvador. Depois eles se mudaram, fechou a Coca-Cola aqui no CIA e foi para Feira de Santana, né? Ainda foi algumas vezes lá. Mas assim, você falando aqui de maluquete, eu queria puxar um assunto aqui, porque eu tinha um monte de fotos, eu dei até para Guga Valente, né? Porque eu tinha um monte de fotos, aquilo comprometedor, vocês de mulheres, eu não sei exatamente, né? Mas isso foi uma coisa que marcou também o grupo de vocês, né? Sair travestido, né? A gente saiu 2 anos, 3 Saiu, anos. Não, você não vai negar agora, porque eu tenho Não, umas não fotos, vou negar, eu pedi não. as Não, cópias a da- gente não chegou a ser maluco. Eu vou botar aqui, viu, Era Letícia? cervejete, era cervejete. Antes do Cervecia se transformar em um pequeno projeto, a gente brincava na sexta-feira vestido de mulher. E a gente dava o nome Cervejetes, mas foi uma coisa Eu também lembro que ficou no A caminho. gente saía da graça ali. Saía da graça da onde eu Oscar morava, Ponte. onde o pai de Arudão morava, né, que também é sócio do Cervecia, foi sócio. E a gente reunia ali, tinha um posto de lavagem de carro, e a gente fazia ali a saída. Mas eu tinha umas 30 fotos, algumas comprometedoras. Eu passei para Google, eles querem mostrar para o grupo que reunia e tal. Mas assim, foi um momento também que marcou muito, eu acho que aquela história de vocês ali, né? Essa questão de sair, esse pré-carnaval aí de. Ah, sim, com certeza. Porque eu acho que termina tendo uma descontração que tinha muito no Carnaval Baiano naquela época, né? Que hoje você não vê mais isso, né? Dessa questão da fantasia e tal. Até me contaram uma história, não sei se é verdade, que uma vez vocês estavam se preparando na casa de alguém Era na casa de Paulo Melo. e que em determinado momento, Se fosse depois a todo mundo já cervejete. fantasiado, aí alguém fez assim, o pior de todo tá você aqui, era a mãe do cara, né? E teve essa história? Não sei. Rapaz, Eu se não teve, tava presente. não É, passou batido. Foi Guga que me falou que em algum momento... Melhor nem dizer quem. Não. QG era na casa de não. Paulo Melo, Não, né? isso assim, diz que tava todo mundo já, todo mundo se pintando, as namoradas pintando Se me os dissesse caras. que o mais tinha alguma feio, casa de se adulto você me também. dissesse que o mais feio era Buçanha, eu ia até acreditar. Alguém Mas hoje ele é um E cara... tinha casa de Alguém já tomado topeira. O pior que tá aqui é você, era a mãe do cara da casa. Não sei se essa história foi... Tinha assim, algumas casas na mesma rua. Eram 3, né? Eram 3. Ele não, quem contou não citou quem foi a mãe. Não. Agora, nesse período, que é importante aí, eu acho que, na realidade, o pessoal deve perguntar, o senhor está fazendo o que aí no Cervecia? Que nesse período aí de transição entre Crocodilo e Cheiro, Cheiro e foi Amor. que surgiu a Beer Banda, né? Não foi isso? Ou eu tô me Não, a representando? Beer Banda já foi quando a gente... Na verdade, quando o Cervecia surgiu, o grupo, só que foi quando a Axé mesmo que estourou, né? Aí as bandas começaram a ter um poder muito forte. Luciano, houve uma reação ao cachê que a gente pagou para Daniela. Porque, na verdade, você pegava o valor de um Ricardo Chaves, da Daniela na segunda, terça e quarta, era 40%, 50% maior do que naquele momento a gente pagou para a Daniela.
Com a Asa a gente não tinha essa relação porque era em troca de venda, né? Com Mas Crocodilo. quando vocês pensaram em criar realmente É a por- banda, era Não, para exatamente... Repare, porque a Você gente... entendeu? Porque eu já entrei, o negócio, a marca já É. existia. A marca não, mas já existia o conceito, a ideia da banda, né? A gente queria não ficar... Mas qual era o objetivo? Ser uma Os- banda só de. Os de cachês evento? começaram a encarecer e a gente queria ter uma Não opção ficar nossa. dependente de... Não ficar dependente. das Tanto é que a gente outras não bandas. forçou a banda a entrar No no bloco. palco de cara. A gente queria um negócio que fosse crescendo devagar. Ou mais lento, e fazer uma substituição natural. Mas, assim, era para poder criar uma independência, né? E aí a gente, dos 6 sócios originais de Cervecia, 3 resolvem bancar aí o projeto da Berbanda. E aí teve aquela coisa de verificar, especular quem é o cantor, quem é a cantora. Os 3, no caso eu, Paulo Mas Melo existe- e Val. mas já existiam os eventos, entendeu, Pedro? Já o karaokê. Que era o karaokê, que era era vários fantástico. eventos ali do final do Belisca, né? Ali em Ondina. Não começou na boate de Salvador para hotel. Era champanhe na época da boate. Champanhe. Belisca já foi depois. Belisca Os foi primeiros- depois, né? Mas eram, no Belisca foram grandes eventos, né? E a grande fase do karaokê foi no Gaivota, lá na Piatã. Piatã. Mas deixa eu abordar um pouquinho aqui essa história da Beer Banda. Até para mostrar aqui, Letícia vai mostrar aí depois. Eu passei esse folder para você? Esse, né? Esse tá fechado. Esse aqui tá autografado pelo cantor aqui, ó. Um misto aqui de empresário, cantor, Você manda fulião. agora, você manda agora pra Ivete, pede pra ela autografar. E tem aqui uma história muito bacana aqui, que pouca gente conhece, né? Que é essa banda aqui, né? A gente não tem como fechar não, né? Essa banda aqui, a Beer Banda, né? Que é em alemão até, né? Porque não era escrito em... É que os caras, eu acho que vocês gostavam disso aí. Não sei se inicialmente era Por com causa do IE, cerveja depois em si. mudou, né? Acho que era IE, acho que é ideia, mas acabou Bem, virando... Olha aí, galera, quem é essa banda aqui, ó. Luciano Santarino, que tá aqui presente com a gente. Essa menina aí, que eu não sei exatamente quem é que tá do lado dele, né? Quem é? Quem é essa menina? Essa maravilhosa aí, Ivete Sangalo. Atrás ali, meu amigo Samuel. Quem é o resto da banda ali, do Luciano? lado... Alexandre Lins, o Alexandre Washington, Lins, porra, Marcelo e Luiz. Não, Zé Carlos. Zé Carlos, baterista. Zé Carlos, Meu baterista. ex-cunhado. E Marcelo, Isso aqui foi um folder, né? De lançamento da De banda. lançamento, a primeira vez que, né, Ivete cantou numa banda. que né? foi produzido por quem? Pedrinho da Rocha, E Beto Carrilho, Não, e fotografado Beto por Carrilho. Beto Carrilho. Fotografado por o irmão de Beto. Beto. Né? Carrilho, né? Que a gente chama de Carrilho, é. Que a gente chama de Carrilho. E aqui tá autografado por meu amigo aqui, Ali Luciano naquela Santarino. ladeira ali. Na Da- ladeira da- do da- Sal. da- Só Concha complementando, Acústica, né, né? a origem da banda, aí na época eu, Paulo Melo e Valton, vamos fazer a banda, vamos escolher uma cantora. Ivete na época, a irmã de Ivete namorava com um amigo nosso, Fred Pitalima. E aí cantava nos karaokês da gente. Aí na época a gente teve umas conversas com ela, Jonga já tava de olho, mas ela aceitou inicialmente, começou na Beer Banda. Aí a gente, como era banda, vamos botar o segundo cantor, pensando. Aí nosso amigo aqui ao meu lado chamou a gente pra uma reunião. A gente achou que ele queria produzir a banda, né? Não era bem a intenção dele. Onde Ali foi, na galera? Barra, ali na Barra. Na Barra, foi ali Aquele- na Barra. Não sei se era no TikTok, no Foi Brasil, um ali na susto. Barra. Foi um susto, porque imagina, o diretor de bloco, que era o cara que articulava a galera para venda e de repente, rapaz, eu vou ser o cantor. E foi votação, né? E você começou a cantar. Você começou a cantar. Ninguém, ó, nem o- Eu nunca tinha ouvido nem o você pessoal, cantar na ó, vida. nem o pessoal do... Eu tomei um susto na época quando eu Não, soube que mas você ia só cantar. quem tinha ouvido cantar era minha avó. Quando minha avó dizia que na mesa eu cantava as músicas de Roberto Carlos. Mas nem o pessoal do Crocodilo sabe. Eu já fazia meus ensaios escondidos no estúdio do Crocodilo que a gente fez por Asa de Águia. Então como eu morava ali do lado, né, descendo ali a ladeira, aí fechava o bloco, eu pegava o estúdio, ligava o som e ficava lá cantando como se estivesse cantando no banheiro. Imagina que loucura. E foi assim que Muita começou. coragem, né? Muita coragem. E digo isso hoje para todas as pessoas, inclusive para meus filhos. Se você quer fazer alguma coisa na sua vida, faça. Se arrependa do que você faz e não do que você deixou de fazer. E tudo que eu quis fazer em minha vida, você é testemunha disso. E eu fiz. E mudei, e alguns diziam, né? Eu não vou citar nome daqui, mas
pedra que muito rola não cria limo. Aí eu digo, eu prefiro rolar, meu irmão, do que ficar todo preso no limo ali e apodrecendo num lugar só. Né? Então, e aí fui. E os malucos do CVC aceitaram porque eu acho que eles acreditavam tanto que a gente... Aceitaram, vírgula, né? Lulinha tá dizendo que teve votação aí. Fala aí, Lulinha, vá. Por favor. Você que tá Essa lembrando. parte eu não sei porque eles não me chamaram pra votação. Era eu, Walter e Paulo Melo. Ele aqui tá dizendo que o voto dele foi contra. Rapaz, eu advoguei. Eu e Walter votamos Você sabia disso, que o voto dele foi contra? Não, porque eu não participei, né? Eu advoguei veementemente, mas eu te disse depois. Eu eu não advoguei me lembro, eu tô veementemente ficando contra, mas foi voto vencido. Eu me lembro que uma vez a gente postou um negócio num blog e houve sobre essa questão da Bierbana, né? Eu me lembro que até Samuel viu, os alunos de Samuel viram lá em Itabuna e aí fizeram uma brincadeira com ele, porque pô, você tocou, né? Mas eu me lembro que também nosso amigo, qual é o nome dele? Pô, de vocês, cara. Walton, Não, Arudão, vai Zé falando aí. Roberto, Cid Andrade. Cid Paraguaçu de Andrade Júnior. Cid Ovo. Cid Ovo. Cid Grande Ovo figura. falou que emprestou um short uma vez pra Ivete Cantor na Praia do Forte. Não foi? Sim. Ficou dando Starlight é o nome da banda. Isso. Mas eu sei que eu me lembro que quando a gente começou a conversar sobre esse negócio, começou a surgir um bocado de história. E tem uma história também de que eu acho que o Senna ligava pra cá de volta, imitando mulher, né? Não tem a história dessa? Não, Como é que vamos foi? lá. Foi o seguinte, brincadeira de quinta série, né? Estilo quinta série. Aí volta, me liga e fala assim, rapaz, ligue. Eu vou deixar na secretária eletrônica, ligue pra aqui, pra cá. E deixe faça uma voz aí, meio afeminada, e manda um recado pra Beto. Roberto Pessoa, irmão dele. Aí, rapaz, você vai oferecer banana macaco? Aí, tá, beleza. Desliguei o telefone, ligo. E comecei, né? Beto, saudade de você e tal. E brincando com uma coisa. Só que Walter deixou armado, deu errado porque Beto não foi para casa depois para poder ele fazer por vir. E Walter esquece a secretária eletrônica lá com a gravação. Quem é que chega e aperta o botão para ouvir? Dr. Roberto Pessoa, pai dos meninos, né? E aí, para tudo, chama, liga para todo mundo, reunião familiar, para ver quais eram as amizades de Beto. Aí chega, Walter me entrega, né? E Dr. Roberto passou aí uns 6 meses atrás de mim querendo falar comigo e eu escapulindo, né? A direita e a esquerda. Em determinado dia, Ivete liga para Walter. Quem é que atende o telefone? Dr. Roberto. E aquela voz empoderada de Ivete, né? Aí, Walter está, não sei o quê. Quem quer falar? Ele já querendo brigar comigo. Não, aqui é Ivete, não sei o que e tal. Aí ele diz, Walter, ó, seu Paulo Bussanha tá aqui, me sacaneando, achando que eu vou ser besta e tal. E aí, e era Ivete. Aí, ó, Pedrinho, aproveitando já que é pra contar as histórias. O show do iate é bom, né? Não, mas eu vou contar sobre o primeiro show, pergunte aí o primeiro sobre show. a voz impostada. Eu ia para os ensaios e a gente ia junto, eu pegava Ivete, dava carona, né, pra ela. E aí ela me ligava, né? Eu, na época, minha mãe já tinha falecido, isso já tinha muito tempo, e eu morava com minha avó ali na Avenida 7. E aí Ivete liga, aí minha avó atende. Alô, aí Ivete, eu queria falar com o Luciano. Aí, quem quer falar? Ela, Ivete. Aí minha avó. Ali, coitadinha de minha avó. Ivete? Ô, meu filho. Você... Aí, velho, minha avó, imagina. Aí eu atendi o telefone, Ivete, Sotelino, sua avó tá me sacaneando. Rapaz, eu digo, ó, não sei qual a voz é grossa dessa, você quer que faça o quê, pô? Aí são as histórias engraçadas, né? Assim, Pedrinho, Ivete, a gente teve a oportunidade, né, uma grande artista, de patrocinar o show dela que ela ganhou, o Troféu Caymmi, né? Você vê isso, ele patrocinou ali. Era um repertório todo MPB, né? E que ela ganhou o Troféu Caymmi. E aí, Luciano, só para registrar, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com grandes artistas, né? Grandes cantoras. Foi Ivete, né? Que é o nome maior. A gente trabalhou com Carla Cristina e também a gente trabalhou com Emanuele Araújo, né? A ordem só a foi história depois de da Ivete, Bierbana Ivete não quando parou. sai, que Junga chama pra banda Eva. Isso. Que a gente chama Emanuele Araújo, que cantava na banda de percussão, acho que era o Doial. Não, banda Interarte. E aí É a gente chama né? ela pra cantar na Bierbana, ela faz alguns shows.
Aí, na verdade, acho que ela não, engravida. é, ela Emanuele, engravida, eu lembro por bem isso o que ela fato. vai. Não, a Emanuele fica grávida, É isso. vai culminar no carnaval a gravidez dela, né? Então, assim, pô, não dava. E aí entra Carla Carla das Cristina, Meninas. que foi a última cantora. Mas que aí eu também já tinha saído. você já tinha saído. Aí entrou Carla. Sim, mas Carla já foi solo. Mas eu fiz vários shows. Eu tive aí Com a uma Emanuele. surpresa. você tem um show memorável do Iate. Não, memorável. Foi o Foi do... em Village. Foi de Foi em Vila do Atlântico, Vila do Atlântico. Porque é o seguinte, Você saiu imagine carregado pelo que povo, você né? disse, você, pô, que coragem. Imagine o cara, diretor de bloco, né? Que estava à frente de a galera toda me conhecia. Mas Village foi com o Ivete ainda. De Ivete. repente, de repente virou cantor. Então o que é que acontecia no início? Eu tinha que tomar uns uísquezinhos, né? Pra poder subir no palco. Só que nesse dia, cara, eu fui pra casa de um amigo. Exagerou. Foi Paulão, não foi não? Não foi Paulão, não. Eu Acho fui que o pra- show atrasou também, o show atrasou bastante. Aí eu fiquei tomando uísque. E aí, cara, começou o show. E a gente, eu tinha um repertório, eu tentei achar, mas eu vou achar e vou lhe mandar depois o registro. Eu tenho feito à mão o repertório do primeiro show da Biarbana. A música que eu ia cantar, a música que Ivete ia cantar, lembra? Porque no início o Ivete, como eu era, pô, os caras, tudo bem, você vai cantar, mas ela que vai cantar mais Coadjuvante. músicas. Só que Ivete era uma figura, né? Menina, ela não estudava as músicas, ela levava também muita coisa na brincadeira. E eu, mas, porra, Aí eu estudava, pegava as músicas, decorava. Aí quando ia cantar, ela dizia, com essa música aqui eu não tô lembrando da letra. Eu digo, mas eu sei. Aí eu pegava. Aí no final, a gente ficou praticamente, né, meio amigo. Então nesse dia, eu comecei a falar isso. E aí, a música que ela ia abrir, ela não estava sabendo a letra, ela abriu com a música e depois era minha, eu entrei. Cara, aí subiu no palco, ela cantando, e aí a banda aí passou pra mim, já entrou na outra música, só que tinha uma zorra de um globo, A culpa é do Globo, tá vendo? aquele globo espelhado de boate, girando, cara. Girando. E aí eu comecei a olhar o globo e eu já tinha tomado umas 10 doses de uísque. Ficou Aí eu comecei a hipnotizado. ficar, cara, hipnotizado. Aí, cara, eu disse... Aí os caras viram que eu tava e aí a música entrou e eu assim... Aí Ivete, puta, né, comigo, né? Aí ela pegou o microfone em minha mão e aí começou, só que no meu tom, a voz dela já é grave e cantando no meu tom ficou mais grave ainda. Ela, ficou um negócio e a galera me carregou, velho. Me carregou do palco, os meninos se Apoteose total, né? parecia aquele show mesmo de banda de rock and roll. Aí, ó, me levaram lá para era um camarim, um banheiro, que os meninos estavam sentados e eu queria voltar. Eu vou voltar. E os caras, nada, você tá mal, não sei o que, e pronto. Resumindo, ela fez o show com as músicas do repertório cantadas no tom dela, porque naquela época não tinha. Você né? lembra como é que você anunciou ela na hora de ela subir no palco? Não lembro. Não cara. lembro, Eu tava né, bêbado. Nem conte, é melhor não Não, contar. eu falei como é que foi. Sim, depois corta, a Letícia corta depois, vai. Ele, não, por mim, que é verídico. Agora, vou chamar essa menina maravilhosa, essa gostosa, Ivete Sangalo! Então não precisa cortar. Porque eu pensei que ele tinha falado alguma besteira. Rapaz, Você nem lembrava disso, né? ó, eu que fui, ó, Totalmente eu embriagado. eu voto contra, era o primeiro show. Não, Rapaz, primeiro eu- não foi o primeiro. Não O foi o primeiro primeiro foi show, não. aqui em Patamares. Rapaz, são os ali. primeiros. E, rapaz, Foram- eu olhando ó, O aqui, primeiro Não. foi Patamares. eu olhando depois aqui, foi eu fiquei no Prado branco, Forte. amarelo. Prado Forte foi. E outra coisa, depois você não tem que fazer. Depois foram vários shows, inclusive com participação de meu amigo Durval Led. Você sabe disso que ele. Sim, Várias. Lavagem de foram Búzios. várias festas Sem maravilhosas. você beber. Lavagem de E Búzios. aí eu parei depois que quando o Ivete saiu e eu fiquei mais à frente, aí eu parei, né? Aí eu comecei a realmente a encarar o negócio com mais profissionalismo. Profissionalismo, assim, entre aspas, né? Mas não bebia mais. Mas eu tive. Não foi só essa, que teve uma também que. Você lembra da coordenadora do carnaval que. Num evento, eu acho que, não sei, eu sei que a gente foi para um evento e eu não posso falar o nome. Eliana, tudo bem? Poxa. Coordenador do carnaval, a única que eu conheço. Aí na época eu pegava o microfone, velho, e eu falava um bocado de coisa pra Eliana dormir, rapaz. Mas você falou isso também, que a mulher... Não falei nada.
Mas Não. era muito engraçado. Mas foi Só bacana. falando de Ivete teve um show também, onde é hoje aquele prédio Chácara Suíça, na época era Chácara Suíça. E tinha acabado de surgir o bloco no outro, né? Que um no outro era uma referência. Não, e um no outro era uma referência Era ao concorrente, cerveja. O nome do bloco era no outro. Aí eles foram fazer uma festa lá, ficaram reticentes em contratar a Beer Banda. Eles falaram, não, pode contratar, que é tranquilo, ninguém vai falar do Cervejicia. Ivete na segunda música. Queria mandar um abraço aqui para meus amigos do Cervejicia. A galera do Outros queria subir num palco para acabar o show, porque a festa era deles, né? A Beer Banda não era para falar do Cervejicia. Ela falou, mas foi resolvido. Mas esse período aí foi bacana da Beer Banda. Eu lembro que vocês estavam bem ativos ali. Tomás Batista chamou a gente para fazer a lavagem de búzios, lembra? E aí, Foi. e aí Foi Muzenza e Beer Banda lá. né? quando eu Mas saí... vocês foram pra Búzios? Fomos pra Búzios. Massa. Aí O pessoal foi de Quem era a ônibus. banda? Quem era a banda? Já era... Já era Era Emanuele Era e Emanuele. Luciano. Luciano. Aí quando eu saí da Beer Banda, que aí você de novo entra em cena, Eu não lembro nada disso. mas eu vou lembrar sua memória. Aí você foi um grande articulador. Foi quem articulou a minha ida pro Nana Banana. Lembra disso? E aí, no Nana Banana, como eu tinha saído da Beer Banda, nós formamos a banda Macalu. Lembra disso? Você criou a marca que era um M, que era Mazana, Camaleão e Luciano. Lembra disso? Que era uma banda para ser uma banda de eventos, né? E aí foi o primeiro ano do Nana Banana e que aí os meninos de novo, eu vendi para ele também, vamos pro Nana Banana porque o Chiclete queria fazer um Chiclete, tocava no Camaleão, que tinha um perfil também, né, de público mais velho, o pessoal mais velho, e queria fazer um bloco também alternativo da galera. Ficou nada. E aí, quando eles me chamaram, eu fui lá e disse, menino, bora! E vocês acreditaram e foram. E foi um sucesso. Primeiro ano do Nana Banana. Vocês foram pro Nana Não, Banana? não. Aí Na você verdade, aí- assim, Luciano, você pegou num ponto aí Você que bebeu hoje, Luciano? Não, o Nana Banana vocês foram também, cara. Não, Não, como acho não? que não. Ó, repare, deixa eu... Não, vocês... Não, Não, o Nana já era um bloco do próprio Camaleão. Não, o Nana Banana foi formado ali, cara. Foi formado. Mas não teve cervejicia, não. Luciano, o Nana Banana foi também um não. marco para a história do Cervejicia. Não foi No Paulista, seguinte- não, que foi junto com você? Não. Não, Era... no seguinte sentido, o Cervejicia, ele chegou se você pegar qualquer produto, você tem a curva de evolução, né, de desenvolvimento do coisa, e você chega... e você chega num ponto que o que é que acontece? A Cervejicia era muito forte. E porque era muito forte, tinha muita gente envolvida. Não era o trabalho de Lulinha, o meu, o de Volta, o Zé Roberto e os meninos. Era Tava por trás. a coletividade. Tá certo? Agora tinha muita gente pedindo espaço. E não tinha espaço. Não tinha espaço. Então, tinha algumas assim, não, porque se aparecer uma proposta de um bloco, de outro e tal. Aí surge a situação aí de Luciano. Luciano, e aí tá tudo certo, porque faz parte do processo mesmo, convida algumas pessoas que faziam parte dessa fortaleza do Cervejicia, né? E ali acho que tem e tem um rompimento. Mas tem um grupo que foi. Tem um grupo que foi Carlinha, Carla, que namorou com o Walter. O Paulão. E aquilo ali foi marcante pra gente, né? Na Paulão verdade nunca foi foi muito assim, Cervejicia, o topo da foi galera. começar a ter mais dificuldade no É, mercado. então, porque na realidade eu tenho uma referência de Carla também, que era, né, Carla Era a primeira dama, né? era a primeira dama na época, né? É. Então, vieram algumas pessoas. do Isso, não, Cervejicia. foram muitas pessoas. Na verdade, a primeira diretoria, o comissário do Nana Banana, foi Então, todo site. corrigindo, vocês estão certos. Porque eu fiquei com a A referência instituição de Carla. não foi, né? Foram Carlinha. algumas pessoas. E foi assim um gol de placa do Camaleão, porque eles tinham tido uma experiência com qual na Avenida que se assustaram com a quantidade. Botou 6 mil pessoas. Pronto, Aí eu sem querer. Era pra botar 3 mil, botou 6 mil. Vendeu tudo Eles e que aí. não sabia. E aí, assim, os caras, vamos fazer aqui o nosso, porque a gente já viu que dá certo a coisa, né? E aí chamaram o Luciano e aí montou o Nana e o Nana é sucesso até hoje, então tá tudo. E tem que fazer referência também a Cristiano, que fez um trabalho também já. Cristiano não, não. No Nana, participava com a gente e colaborou. Formaram um time muito forte. Eu me lembro que eles Era um chamaram time também, forte, eles chamaram o Paulinho também, né? Pra ajudar, acho que não quis. Paulinho.
Paulo Esfrega no Nano eu não lembro. Eu lembro de Paulão, que era do Crocodilo e que acompanhou também nessa... Até hoje, Paulão tá até hoje no Nano. Paulão tá até hoje lá. Até hoje eu vejo lá. A Paulinho Esfrega, acho que com aquele negócio dele de botar lá 6 mil pessoas, os caras chamaram ele ali, mas acho que ele declinou e tal. Sabe como é que Paulo não? Falei, eu quero. Mas foi um projeto sozinho, bacana. né? Eu me lembro que, faltando uma semana pro carnaval, eles tinham feito um projeto, porque o Camaleão é muito organizado, né? Eles tiveram um projeto bacana, muito planejado, e uma semana de carnaval fizemos uma reunião, chamou o Chiclete, e disse aqui, ó, vendemos tudo, o que investiu aqui, ó. Cada um investiu, já tivemos o retorno e já estamos tranquilos pro carnaval. E o carnaval foi aquela fantasia, era vermelhinha com os... Tem época... São muitas, né? Muita fantasia. Mas assim, uma coisa... Mas foi bacana. Eu acho que... depois a gente vai falar aqui, pedindo licença aqui para a cervejinha para a gente falar a questão do pique, né? Mas eu queria comentar uma coisa antes, que foi importante aqui, até na história do carnaval. Quando o pessoal do Eva, o Asa foi para lá pro Eva, eles me chamaram para trabalhar, né? Até por uma imposição individual quase. E aí eu me lembro que o Ranf me perguntou se eu tinha alguma ideia que gostaria de fazer. Eu disse que era encurtar a mortalha. Aí ele fez, a gente já fez uma pesquisa aqui e tal. Tem até uma polêmica com isso, né? E já fiz uma pesquisa aqui, o pessoal não aceita. Eu disse, mas o momento de fazer agora, que o Eva tá o melhor bloco aí, com a melhor banda e tal. Aí eu comentei assim, eu disse, tem uns caras da cerveja que os caras saem fantasiados de kimono, uma roupa de japonês, de luta japonesa. A gente podia se inspirar na capoeira e fazer a roupa da indumentária da capoeira, que é o abadá, né? Aí Humphrey fez, não, tudo bem, faça aí, a gente vai ver como é que é. Então, o motivo pelo qual eu ajudei a convencer os caras do Eva a encurtar a mortalha, foi vocês saírem de kimono. Né? O kimono saiu lá de casa, na minha casa, era um kimono de turquesa muito bonito que minha mãe tinha e que eu mostrei pro pessoal, né? Mas não foi uma decisão também fácil, né? Todo mundo queria a camisa. 50 pessoas votando, né? Todo mundo queria a camisa e tinha um grupo que queria uma fantasia, de fato. E foi uma votação apertada. A gente ganhou. Aí ganhar já foi uma vitória grande depois para produzir, porque a gente não tinha acesso a esse meio de produção. E a gente achou um cara que fez os primeiros muito bem. Fez o primeiro, fez o segundo ano, o terceiro ano já mudou. E pegou, né? Pegou. E aí também já antecipar um agradecimento quando você, Pedrinho, revive o kimono no Sarapa. Né? Não é verdade? E quando eu vi, que legal, foi um sentimento muito legal, assim, bicho, que recordação boa, né? Não deu pra continuar, que é muito caro. Mas assim, eu também dele o primeiro sarapa que eu fiz, o primeiro abadá que eu fiz, kimono que eu fiz pra você, foi no ano que a Daniela saiu. Isso. Com aquele laranja e verde. Lindo, bacana. É uma das fantasias mais bonitas. Eu peguei uma foto aquele é marcante. Eu até mandei pra você, Letícia. Eu peguei uma foto ali, fiz um post, eu botei na série, rapaz. Eu lembro disso, lembro. Uma menina assim, que era assim, uma foto, não era o kimono esticado, era uma foto bem natural. Uma menina de costas. É isso. E aí ficava, tinha um lance lá que eu mandei ampliar, né? Como é o nome do fotógrafo? Aquele... Osmar Gama? Foto de Osmar, aquela foto. Figuraça. Osmar Gama é um capítulo à parte, né? É só coelho, pô. O cara, né? O over, hiper. Mas assim, pedi licença aqui do Cerveja para dar uma continuação aqui do nosso amigo Luciano. Que Luciano depois foi ser cantor na banda Pique, né, Luciano? Pique. Aí foi... Me conte um pouco essa experiência. Na realidade... Aí você foi solo, quando né? encerramos o ciclo do primeiro ano do Nana Banana, fizemos uma reunião e você, não sei se você foi o articulador com o Misael. Ele não vai lembrar, não. Não sei, eu acho que foi você, Pedrinho. Pedrinho, você tem culpa que Misael, já vi, né? Misael queria conversar comigo e aí me chamou para formar a banda Pique, que o Netinho estava com um projeto que eram 3 bandas. Era a banda Pique, a banda Faróis Acesos e Jeremias no Bate-Corna, né? Foram as 3 bandas. E na realidade, eu acho... Ele é músico, né? Você é músico? Pode ser. Na realidade, eu acho que a banda Pique era mais para
porque teve aquele negócio do beijo, né? O problema do beijo que o Netinho não pôde sair um ano, aí ele saiu no pique, lembra? É. Teve um. E aí quando o Netinho voltou para o beijo, o pique ficou com a vaga ali. Então naquele ano o pique saiu Banda Pique e Jeremias, eu acho. Foi um dia do Jeremias e 2 dias de Banda Pique. Foi aquele. Eu me lembro de ver o trio passando e você cantando. Sim. E foi Era quase um cantor de bolero, né? Mas, A voz era um cantor de bolero, né? Mas você sabe que naquele ano, com todas as gozações que vocês fazem, a Banda Pique concorreu à Banda Revelação no Carnaval, junto com Ivete, Banda Eva e Banda Pinote. Você pode resgatar lá no troféu. Não, eu não Olha, duvido, não. Eu não tô acreditando, porque eu tô dizendo você que a ficou sua voz é curtindo minha cara. maravilhosa. E aí, mas foi assim, fantástico. Pô, foram 3 discos gravados e só o que eu digo assim, a experiência de viver, não só a questão de cantar, mas também obviamente, de comandar um trio elétrico numa avenida, na Barra, de gravar um disco com o Netinho dirigindo. Rapaz, Netinho é fantástico. Netinho dirigiu o seu disco. Dirigiu 2 discos. Dois e o outro foi Jorge Zarate e o finado Carlos? Não, Marinho? desculpa, me fugiu o nome aqui. Mas eu vou lembrar. Você me falar daqui a pouco aí sobre essa questão, até como é que foi a sua experiência ali, mas antes queria de novo aqui, lembrar que a gente está aqui na Band FM, né? Agradecer aqui o apoio deles, fantástico pra gente, da Central do Carnaval também, de nosso amigo Ricardo Leles lá com... Band FM, eu sou ouvinte. É? Assim, tô sempre... E também de Pedrinho Dourado, que sempre ajuda a gente aí com as campanhas de autódromo, né? Mas, por gentileza aí. Não, aí foi... Só curiosidade, carnaval você fez quantos de rua no Pique? Rapaz, no Pique, eu acho que eu fiz 3 ou 4 carnaval no Pique. Antes disso teve uma parceria que foi se eu não me engano, foi a Bier Banda com o Elvô. Não sei se você lembra disso, que a gente tocou um dia no Elvô, não foi? Foi no primeiro ano ou no segundo ano do Elvô, que foi Netinho um dia e Banda Pique e Bier Banda, se eu não me engano. Eu acho que foi Bier Banda. Eu acho que logo no início. Quando foi o primeiro ano do Elvô? Não Rapaz, o primeiro ano eu acho que foi em 92, 93, né? Primeiro ano do Elvô? 92. Quando foi a Bier Banda? Eu não... De Ah, data eu tô também data aqui a gente vai ficar preso aqui, depois bota aí, aparece no letter aí. Letícia pesquisa aí, bota. Mas foram alguns anos na avenida e assim, experiência porque o Netinho, o projeto dele, ele sempre levava uma banda. E a gente fez uma festa no Baiano, lembra? Uma festa Pique Pinel. Lembro Foi disso. uma festa. Eu tenho até os cartazes. Fez um outdoor, né? Lembra de outdoor? De tudo, né? Cartaz. Na época se fazia de Tinha, tudo. inclusive, fotos Anúncio, desse outdoor. E foi uma festa bacana no Baiano de Tênis. E sempre a banda abria a banda e depois entrava Netinho. Jeremias, cada festa foi assim, né? E no nosso dia, Netinho resolveu abrir. E o Netinho fez uma puxada de bloco, cara. Deixou o pepino pra vocês, né? Aí deixou o pepino. Mas, assim, mais normal, isso faz parte do negócio. Mas como eu também tinha experiência de bloco, porque eu era diretor, eu disse, cara, aí chamei Cid, que era meu sócio. Cid Viana, Cid Viana, que grande Cid. colaborador. Vou trazer o vô aqui. Cid Viana, Wilson Clachete Cid, e a Laerte. história de Cid vem lá de trás da gráfica. Que ajudou muita gente. Muita gente. Rapaz, Fizemos muito material com ele. Cid é um cara surpreendente, porque assim, o Wilson me chamou no Barra Pizza, que era de quem? Seu, né? Eu, Luciano, volta. Você, Luciano, Volta e Alano. E Alano. Tô Alano Frank. Barra meu Pizza. parceiro, amigo, irmão. Nós chegamos no Barra Pista à tarde, né? E eu sempre tinha, o Wilson fazia para ele os cartazes do Cadevamp, que ele A Cadevamp, lá na no academia, Colégio da Polícia Militar, Colégio né? da Polícia Lá no Militar. Nedezeiro. Sucesso também. Aí eu disse assim, rapaz, você vai entrar pro carnaval. Ele falou, não, eu não gosto de carnaval, eu não bebo, até hoje não bebe, né? Aí, tá bom. Aí um dia ele me chamou, fomos no Barra Pista. Só tinha 2 mesas ocupadas, só 2 mesas ocupadas. E aí a gente foi à terceira mesa. E aí, acho que até Walter estava lá embaixo. Tá? A sede de cerveja. E tinha um cara tocando violão num banquinho. Depois ele vai chegar nele. Aí ele chegou e fez assim, Pedrinho, você não sabe o que aconteceu. O Wilson, né, fez aquilo que você sempre falou, eu vou fazer, eu vou botar um bloco. Aí eu queria que você desse um nome. Eu digo, eu vou. Ele, não gostei não.
Rapaz, sem brincadeira, eu passei a tarde, até anoitecer, dando nomes pra ele. E ele tomando Coca-Cola e eu não sei se tava bebendo óleo, que porra, já tava no final, já tava bêbado. E ele não gostava de nome nenhum. No final ele fez assim, vai ser eu vou. Eu digo, porra, bicho, eu tô 3 horas aqui, 4 horas. Ele falou, não, mas... Aí ele perguntou, por que ele perguntou por que eu vou? Eu digo, rapaz, você tem 2 sucessos hoje. Luiz Caldas no Camaleão canta, eu vou pra Avenida de Camaleão, né? E no Eva, Ricardo Chaves, eu vou no Eva. Então os 2 caras já vão cantar aí o nome do seu bloco. Aí era, né, aquelas coisas de publicitária, aquelas maluquices publicitárias. Aí eu disse, agora pode dar uma sugestão? Por que você não bota um cara meio roqueirozinho, que nem esse que tá cantando no Pneu aí agora, que é do Vaulés? Que esse, tipo esse que tá cantando aí no banquinho? Tuca. Ele disse, não, esse cara é do Diário Oficial. Diário Oficial, ele é roqueiro, ele não vai cantar nunca no carnaval. Rapaz, anos depois, ele canta no Eu Vou, né? Aí até uma vez eu conversando com o senhor ligou pra ele, né, contou essa história. Porque eu tinha entendido, depois de ver o cachê dele, devia ser cerveja. Não tinha ninguém lá na porra da pizzaria, né? Um dos melhores discos que eu já escutei. Foi o primeiro disco de Jeremias. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E na época do Produzido Diário por Netinho Oficial, também. Muito o empresário era Foi Neto produção de Artigo. Netinho, né? Netinho. E na época dessa época de Tuca, E Diário Misael, Oficial, o empresário era Nailton, o antigo. Ailton, que mostra unido hoje, é chefe de cozinha lá. Zé Cozinha, e que Abraço trabalhou pra Nailton com aí. o Luciano na Ele prefeitura. sempre acompanha a gente aí na rede social. Nailton é amigo também. Trabalhamos juntos na prefeitura. Legal, então assim, a gente fechando esse ciclo aí, né? Botando você, teve também sucesso de música de composição, né? Com o Gigi, não foi isso? Sim. Foi sempre com o Gigi ou teve com? Na realidade, assim, ó. Aí vamos lá. Né? Quando eu comecei a história da música, e as pessoas, lógico, normal, né? Os próprios caras de bloco diziam, pô, esse cara, que cara tá fazendo aí? Aí o ciclo ficou meio fechado. Então até para conseguir música era difícil. Só que eu sou um cara que não desisto, né, cara? Se eu quero um negócio, eu vou. Aí eu disse, rapaz, vocês não vão me dar música, não. Só parecia música. Assim, ninguém quis aquela música. Dá pra banda pique. Quem vai dar esse cantor de bolero aí? Aí eu disse, quer saber uma coisa? Eu vou fazer minhas músicas. Aí comecei a fazer música. E Gigi era o cara que. Gigi é um monstro. Era né? baixista de Netinho. Baixista de Ivete, né? Não, na época era baixista de Netinho. Baixista de Netinho e depois fui pra Ivete. Hoje tá com Ivete até hoje. Tem grandes músicas e Gigi é um amigo, parceiro assim, é uma figura. A gente se dava super bem. E eu dizia que eu vinha com os plágios, né? Ele pegava os plágios e transformava em música. Eu lembro de uma vez que você teve uma música que você botou na. Eu não me lembro que foi o disco, se foi um disco do Carnaval Geral, e que a Globo pegou e replicou sua música. Aí você ganhou advance de novo e tal. Mas foi um período bacana pra você. Na realidade tinha uma coletânea depois do Carnaval, que era a Axé. Axé era. Eu não me Era lembro de Ricardo Cavalcante, não, né? Eu acho que tinha eu não sei, não me lembro exatamente, Pedro, mas assim, todos os anos, e Misael, que era, na realidade, Misael era o empresário, o cara que, você sabe que Misael, ele não entrava para perder, ele né? teve aqui com o Ricardo. O velho Misa, assim, aprendi muito com ele, viu, cara? Então ele não perdia nada, então ele botava a música, ele botava todos os artistas dele, e eu entrava na coletânea, todo ano com a música. Só que era uma coletânea do Carnaval que vendia milhares de cópias. Aí eu faturava, meu, porque eu era compositor da música. E essa música, eu acho que eu lhe contei nos bastidores, que era Menina Linda, que foi... Eu dizia que era uma música que era um plágio do Chiclete. Eu disse, essa música deve ser do Chiclete. Veio na cabeça aqui. Aí, não é, Bel. Aí, Gigi... Bora aqui, senta aqui. Aí eu comecei a cantar, menina linda, tão bela aí. Aí daqui a pouco ele começou, aí ele falava uma frase, ele falava outra, e em 5 minutos fizemos a música. Aí gravamos a música no disco da banda Pique. Disco pronto, aqui na WR. Né? Antigamente tudo aqui era só na WR, depois com a tecnologia as coisas, né? Mas tudo era na WR. O Ariangel foi um grande Sim, fomentador da música. E aí, gravado o disco, já tudo certo, eu ansioso, não imagine. Cheguei, tem um disco, sabe o que é um registro de um disco? Eu tenho 3, né? Mas, cara, ele tá lá, né? Aí, Misael me chama e diz assim, cara, tem alguma coisa pra lhe falar. Uma coisa boa ou ruim? É a cara dele. Aí,
pô, eu disse, rapaz, vamos... Netinho quer gravar a Menina Linda, de seu disco. Eu disse, pô, velho, mas já tá no disco, já tá tudo certo, a música é bacana, ficou bacana. Rapaz, vá por mim. Entregue a música, Netinho quer gravar. Rapaz. E aí eu digo, e ele era o cara que vai dizer o que, Misael? Tinha que acreditar, né, meu irmão? Tudo que o cara tocava virava ouro, né? Eu disse, pô, Misa, vai lá. E aí, gravou. A música, no lançamento, que foi o mesmo disco de Mila, né, que vendeu milhares de cópias, foi escolhida para ser a música de lançamento do disco. Então a música porque sempre antigamente, eu não sei se vocês, eu nem sei hoje, porque sempre você tinha uma música que abria o Carro-chefe, disco. isso. Não era o carro-chefe. Era a música de trabalho, né? Eles separavam sempre duas, três músicas para você ter sempre, né? Aí você abria o disco com a música que eles consideravam uma música bacana, e depois no verão lançavam a bomba, que no caso foi Mila. Só que quando eu não abri o disco, o Netinho cantou em Faustão todos os programas. Isso aí, o direito autoral é muito, muito melhor, né? O pessoal da música sabe que é isso. Ficou milionário nesse período? Ah, não fiquei milionário não, mas deu para ganhar um dinheiro. Essa música, só para você ter noção, que isso é uma história bacana também, ela viabilizou o Bloco Pique no segundo momento, porque no terceiro ano, Misael disse, cara, ó, a banda Pique, porque realmente a banda que era Jeremias, que o Netinho gostava muito, e era uma banda fantástica, né? Aí vinham Faróis e a banda Pique estava lá. Então não acontecia, ele disse, ó. E a gente tocava no Bloco Pique, ele disse, cara, me chamou, ele e Cid, os dois, com aquela cara de enterro, né? Aí disse assim, cara, eu quero dizer o seguinte, a gente não vai mais continuar o Bloco Pique, a banda Pique. Se você quiser, você continua. Me falando assim, mesmo sério, pagando, porque né, é uma relação não só mas de amizade, né? E Cid também. Aí ele disse pra mim, e aí, você quer fazer o quê? Aí eu olhei pra ele assim e disse, eu vou continuar. Aí ele olhou pra Cid assim, vai continuar, né? Eu vou continuar. Vou continuar com o bloco. Continuar ou vai desistir? Você me dá o bloco? Aí ele ficou assim, não. Na época o tio tava no Pinel já. Isso, né? Tio tava já Tinha ido pro Pinel. Aí eu fiquei praticamente, e Cid, que estava nessa reunião, mas Cid disse, não, cara, eu vou apoiar no que for. Só que aí, o que é que eu fiz? Porque até então o Pique, eu toquei no Pique, mas direcionado para o público, voltado para o público de Netinho. E aí eu fiquei sozinho. E eu disse, pô, como é que eu vou botar um bloco que sai atrás, que tem uma banda que não tem sucesso, eu vou fazer como? Só que eu comecei a receber dinheiro de direito autoral, então eu tinha algum dinheiro para viabilizar o projeto. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, cara, eu vou transformar o Bloco Pique, e aí Pedrinho entra, no melhor bloco popular da avenida. Eu quero que o Pique seja o Eva do Bloco Popular. Aí eu disse a você, lembra? Eu quero a camisa igual a do Eva. Eu quero. Você não lembra, mas eu lembro. Tanto que você fez uma camisa linda do Pique, uma camisa de gola. Naquela época teve um momento que o Abadá virou camisa também, lembra disso? Aí a gente fez tudo da melhor qualidade, trio elétrico, construiu carro de apoio. E aí fizemos o bloco realmente, que o grande sucesso da avenida era o Chat Beef, lembra disso? E o Pique, cara, eu tenho um registro fantástico do Pique, de entrando aquela massa de gente. E aí eu fui buscar parceiros. Aí fiz parceria com sindicatos comerciários, chamei Conceição Dias, parceira, amiga, né, que foi importantíssima no processo comigo. Então, e fizemos... Quem foi a atração que você botou? Além da... Banda Pique. Banda Pique. A gente, Banda Pique. Ah, não foi o ano que você botou a harmonia, não, né? Não, Banda Pique. Aí a gente fez, se não me engano, 2 anos de Banda Pique. Ele botou Jeremias, aí já na mudança do Jeremias, botou 1 ano de Jeremias e fizemos e saímos. E o bloco aí pipocou. E vendeu muito, começou a vender. E no ano da harmonia, fatídico ano da harmonia, não pela banda, mas pelo tudo que aconteceu, a gente fez uma fantasia maravilhosa. E Pedrinho da Rocha, né, sempre assinando. E ele botou marcas, né? Marcas do Pique, do tudo, né? E aí botou um selo de segurança, que naquela época tinha, lembra? Aquele selo bordado. E eu disse assim, Pedrinho,
vão cortar essa camisa e vai virar, porque as mulheres faziam, né? Aquelas. Buchê. Buchê, faziam. Aí Pedro, cara, manda cortar, tirar essa marca daqui, porque aí fica só as marcas de cima e o selo de segurança. Aí eu liguei pro fornecedor, só que nesse ano eu tinha feito uma parceria com outro maluco de carnaval, que foi meu sócio depois, Jorge Santos, que era do Me Abraça, figuríssima, querida. E aí esse cara apareceu lá no bloco e me comprou foram 500 fantasias, pagou numa caixinha de sapato, em dinheiro. Eu peguei esse dinheiro, imagina, assim, e paguei tudo, paguei inclusive o cara do abadá, o cara que tinha que cortar o abadá. Aí liguei pro cara, meu amigo, tire a marca, falei com o Pedrinho aqui, vai tirar a marca, porque senão vão duplicar. Aí foi bem, o cara disse que estava tudo certo. Quando chegou perto do carnaval, faltando 15 dias que começava a distribuir a camisa, e esse cara atrasando, eu digo, cadê esse negócio? Aí chega. Quando chega, meu amigo, tirou nada. Tava tudo lá, no mesmo lugar. E aí não teve outro. Carnaval do ano do Pique com a Harmonia, eu garanto a você que nós tínhamos aproximadamente 10 mil pessoas na avenida, porque foram feitas 6 mil camisas e foi cortado, meu amigo, e aquilo ali foi uma loucura. E naquele ano, assim, vendemos tudo, foi um sucesso, a Harmonia estourou, graças a Deus, assim, foi um projeto que foi vendido por isso, porque eu comprei uma Harmonia, antes da Harmonia nem existia. Tivemos uma reunião no Cheiro de Amor, com Xande e Som, e aquele outro que é do Jornal à Tarde. Você quer, é Tony? Isso. Aí, isso não, rapaz, o cara aí, Xande magrinho naquela época, não, nós vamos arrasar. Descalço, andava descalço também. Todo simplesão assim, aí eu disse, pô, tudo bem, velho. E isso me vendeu na época no cachê quase que de banda. Os caras não brincavam não, velho. Aí beleza, acreditamos. Quando chegou no verão mesmo, faltando um mês pro carnaval, aí começa o Vem Neném, que até hoje é essa música do meu juízo, né? E estourou e foi um sucesso. Vendeu tudo e... Voltando aqui pro assunto que ele estava de Cid e do Wilson, né? Crachete, aí o senhor fez assim, eu tenho 2 caras para chamar. Um você conhece, eu quero sua ajuda, e o outro você não conhece. O que você não conhece é Laerte, um amigo meu. Sim, grande Laerte. E o outro que você conhece, que eu queria que você me ajudasse, é Cid Viana, para quem não sabe. Na época era só da gráfica LJF, né? E Cid sério pra cacete. Digo, rapaz, Cid não vai topar nunca. Cid é um cara sério que nem a porra. Antes de eu falar, ele não se conteve, o senhor, né? Aquele jeito ele já falou pra Cid. Na segunda-feira de manhã, Cid me liga. Virei bloqueiro. Eu disse assim, rapaz, eu não acredito. E Cid é uma figurata mesmo. Eu vou trazer ele aqui porque Cid tem umas passagens. Cid é aquele cara que tinha uma personalidade dentro ali da gráfica, né? Sim. Mas ele era sempre foi um carnavalesco, um cara, né? Aí, né? Ele é um grande evento. Não, Cid sempre foi um profissional, né? Isso. Mas assim, ele fora dali, ele sempre gostou da folia, da festa. Ah. Né? Gente, a gente está caminhando aqui para... Primeiro, eu queria agradecer de novo a Band, a Central do Carnaval, dizer que esses episódios que a gente faz aqui, vocês podem ver também integralmente no YouTube, né? Nossa amiga Letícia bota também no Spotify, uns cortes no Instagram. Os cortes no Instagram, que ela bota os cortes no Instagram. E também a meu amigo Ricardo Leles, né? Que com a Olá Music, né? Que ajudou a gente, apoiou a gente desde o início aqui, antes mesmo da gente estar chegando aqui na Bandeirantes, tá? Abraço para Ricardo. Mas eu queria só fechar com uma questão aqui. Na semana passada aqui nós tivemos autorais e Tom Matéria puxou um assunto aqui que eu achei muito pertinente. Ele fez assim, que tinha visto o carnaval, e olha que ele é um artista, um cantor de sucesso, um grande cantor de sucesso, e ele fez assim, eu vi muitos artistas, tudo bacana, show, mas eu acho que se deixou de valorizar a entidade hoje, né? Obviamente ele estava se referindo também aos blocos, afro, como o Lodum, Eliaê, mas também os blocos índios. E obviamente eu estendo isso também a outros blocos, né? Que eu percebi que com o tempo aí foram deixando de ter um apoio, né? Para subsistir, que hoje é o artista em cima do trio. E obviamente a gente sabe que o artista é importante, mas o bloco também
foi ele quem fomentou a maioria dos artistas. Eu até brinco assim, diga o nome de um artista que eu digo em que bloco surgiu, com raríssimas exceções, todos, né? E a gente estava falando aqui agora da história de vocês, e a gente aqui falou de quantos cantores que surgiram no CVC na Berguana, né? Ivete, Emanuele, Carla, Luciano Sotelino. Você não deixar de falar de Luciano Sotelino. Não pode. E aí, sim, aí eu acho que isso, ele tocou no assunto que eu achei bacana, assim, porque hoje a gente não tem isso. Aí queria que você rapidamente, começando aqui pro meu amigo Paulo mais velho, Sim, senhor. né? Como é que você vê, assim, vocês que tiveram uma experiência ali fantástica, só fazendo um complemento aqui, eu sempre digo que o carnaval, eu vivenciei um carnaval que era mais encontro do que show, né? As pessoas iam pra rua pra se encontrar, independente se ia passar alguém cantando ou não, né? Como é que você vê isso aí? Você, só pegar aí um recorte que você falou, esse encontro, na verdade, é difícil imaginar até hoje, para quem vai curtir o carnaval, para quem vai se encontrar, o trabalho que dá nos bastidores para poder montar esse encontro em condições favoráveis, né? Então, assim, eu aproveito aqui, sou um cara, me considero privilegiado, muito grato às possibilidades que eu tive, né? De participar desse processo todo, de ter conhecido as pessoas, conhecido vários artistas, e assim, é um trabalho muito forte, significativo do que é a engrenagem empresarial do carnaval. A gente já conversou outras vezes sobre, hoje aparece muito o artista, né? E os blocos, os artistas foram, nada contra também, angariando poder e tomando conta das estruturas, né? E antes tinha um empresário também, na verdade articulador, que botava o artista no bloco, que ia buscar o público para trabalhar, que fazia os eventos, fazia as festas, ou seja, participava de todo o processo. E que eu acredito que passa por esse contexto de, às vezes, você tem uma marca, um nome. Eu acho que hoje, e também não tem nenhuma crítica aqui, é o caso do Cervejicia, que é uma marca hoje ausente do carnaval, mas que é uma marca muito forte. Eu continuo achando muito forte e sou suspeitíssimo para falar disso, porque fiz parte da construção. Que por ironia a Ivete comprou, né? Que ela comprou, exatamente. Mas assim, dentro da estratégia dela, hoje ela não explora outras coisas e assim, não cabe questionamento quanto a isso. Mas assim, tem outras marcas também, o Pique é uma delas. Tá certo que foi uma marca forte, presente. Tem outros aqui que a gente pode sair fazendo um esforço para lembrar. Mas enfim, teve uma importância muito grande para hoje a festa ser o que é para os artistas, né? Eu sempre digo assim que não é saudosismo de minha parte. Poxa, aquele carnaval que eu vivenciei, é tudo muito dinâmico. O carnaval evolui, muda, vai mudar sempre. Mas para a gente chegar onde chegou, para os artistas chegarem onde aconteceu, foi o que você falou no início aí, não. Muito trabalho para você, os empresários antigamente, colocar aquele artista lá. Você estava falando agora, não, me venderam Harmonia, né, que ninguém conhecia naquele momento, e hoje vê a potência do que é a marca Harmonia, né, o sucesso que a Harmonia tem. Então, assim, é uma consideração que eu faço, eu assino embaixo aí do que você sempre fala, aqui em outros encontros nossos, que a gente pode conversar, debater, sobre esse trabalho de bastidor que para mim foi fundamental. E esse trabalho de bastidor se reflete em marcas. Umas presentes, continuam presentes, muito fortes, e outras que ficaram deslocadas fora do contexto. E só fazendo um reforço ao que você está falando aí, e obviamente eu também tenho um amigo que são artistas, vários, né? Você sabe, muito próximo. Mas o que eu acho que foi bacana nos blocos, aqui um exemplo aqui do Cervejicia e outros mais, um artista saía, vocês iam buscar algum outro artista num barzinho, numa banda que tocava numa escola, que tal, e isso fomentou novos artistas. E o que a gente estava conversando aqui com a matéria foi justamente que não tem uma renovação, porque não existe esse espaço para renovar. Porque, obviamente, se eu sou um artista, eu não vou botar alguém para me substituir, né? Mas o bloco botava, o cara dizia assim, olha, eu recebi um dinheiro aqui para tocar no Camaleão, então peraí, então vamos botar fulano aqui que canta lá na escola e surgiu eu cantava no bar da esquina, né? E isso aconteceu várias vezes. E aí, Lulinha, falei de sua Não, eu versão. talvez aqui dos quatro seja o mais... Estou há mais tempo fora do carnaval, né? Paulo Melo continuou aí, Luciano, então esse aqui tem história.
Só não passa você, Eu tô Pedrinho. fora, muito tempo. Mas assim, o que eu acho é que, realmente, acho que naquele momento os blocos tiveram uma força muito grande. Foi quando a Axé estourou. Eu acho que em algum momento isso se perdeu um pouco, ficou uma coisa muito empresarial, mudou um pouco quem comanda o carnaval, e isso de alguma forma acho que afetou o carnaval. Agora o mundo também mudou nesses 30 anos, né? Então não dá para dissociar. Eu vejo às vezes um resgate em alguns setores, mesmo que incipiente ainda, do carnaval das antigas, do grupo, né? E minha esperança é essa, porque eu acho que do lado também o Axé Music, os novos artistas, como você está falando, tem tempo que não surge, né? Talvez pela falta do bloco, pela falta da coisa surgir de um movimento natural, O né? bloco é um ninho, né? É. Que fomenta, é isso aí. Né? Ah, Todos fica os uma- blocos. É, Se pegar do Olodum ao Camaleão, todos fomentaram o artista, né? então talvez isso realmente faça falta, exatamente é o trabalho de base, né? Que é o encontro, que é a galera, que é... Quando vira uma coisa só de cima, acaba dificultando os novos artistas, as novas atrações, enfim. E você, Luciano? Você que é um misto de empresário e artista, você vai ficar em cima do muro, né? Mas Não, eu vejo assim com naturalidade. encosta aí no Eu microfone, acho vai. Chega aí. Eu vejo com naturalidade, porque a gente fala de grandes artistas, mas sempre tiveram grandes empresários também que fizeram esses artistas e que muitos deles acompanham até hoje, né? Então, são sócios ou fazem parte das estruturas. E o mercado do carnaval ele foi evoluindo, né? Hoje o mundo está evoluindo numa velocidade que é difícil você vai ter pequenos grupos, você vai ter pequenos segmentos fazendo em bairros. Eu acho que tem a importância também do papel do Estado nesse processo, né? Eu tive a oportunidade de ficar 6 anos na prefeitura, né? E um desses 6 anos, 4 ligado ao carnaval, né? Em 2009, inclusive, na coordenação do carnaval. E realmente, quando você passa para o outro lado, você vê que o espectro é muito, muito grande, entendeu? Então é muita gente. Então, lógico que a gente está falando de um segmento, né? Quando a gente conversa aqui, a gente fala mais do Axé Music, dos blocos, mas uma coisa muito grande. Então, eu acredito que o carnaval, como muitas coisas de mercado, ele se renova e, de repente, quando eu vejo um movimento como Furdúncio, esses blocos menores, eu acho que, inclusive, os blocos vão voltar. Eu acredito nisso. E as fantasias também, tem espaços aí de fantasia, Exatamente. que eu acho bacana, né? É banha fantasia ali na Exatamente, cara. Então acho que faz parte mesmo da evolução e as pessoas vão surgindo novos. Vai surgir um novo Pedrinho, vai surgir o novo Durval, o novo Bel, porque é a renovação. E o carnaval vai se transformando, porque a Bahia tem essa coisa, né? Dessa criatividade, dessa dinâmica, né? Então, cada um olhando o seu segmento, mas acredito que vejo como um processo normal mesmo, porque o cara sobe, faz sucesso, acaba sendo sócio, né? Como muitos artistas são sócios de bloco. Não vejo como... Você passou por quantos anos você falou no estado? Passei 6 anos. 6 anos e foi da coordenação do carnaval. Na Saltu e depois na Cogel, mas com foco também no carnaval, da questão de tecnologia, de vídeo monitoramento, de Você segurança. teve algum perrengue grande na coordenação? Cara, eu tive um... Só para fechar aqui, para a gente dar um Em encerramento 2009, isso deve estar registrado, Merina... aqui. A grande Merina, né? A grande Merina, que, poxa, um beijo grande para ela e aprendi muito também. Em 2009, tinha um problema e que muita gente diz que a barra cresceu por conta disso, que é a questão da mudança do Garcia, que era um grupo que saía e em determinado momento eles invadiam a avenida, não tinha uma organização. Segunda-feira, né? Não tinha um critério definido. Mas é um grupo maravilhoso, viu? Eu era menino, já existia. Só que eu, quando fui para a coordenação, eu queria entender o que era isso. E aí Marina dizia para mim, não existe ninguém, eu quero ver quem vai barrar a mudança do Garcia. Porque não tem como barrar. E a gente... Aí eu disse, eu quero entender. Aí o que foi que eu fiz? Peguei Marina, fomos lá no Garcia, os fundadores da mudança do Garcia. E aí dissemos os caras, vem cá, meu irmão, o que é a mudança do Garcia? Aí eles disseram, não, nós temos um grupo que a gente sai daqui, toca no violão, e a gente sai daqui e as pessoas vão entrando, mas a mudança é só um grupo pequeno.
Só que as pessoas entram e muitos, aí ele me revelou que a maioria dos mini-trios são contratados na época por campanhas, essas coisas, e vão invadindo, e tinha naquela época que a mudança sempre fazia, né, os questionamentos. A prefeitura pegava o microfone, virava um palanque, né? E aí eu disse, pô, Marina, vamos organizar esse negócio. Não vai dar certo. Eu digo, vai dar certo. E aí, foi no ano de transição que Misael era o presidente e entrou o Cláudio Tinoco. Você fala pra gente de quê? Da Saltur. Da Saltur. E aí, o que é que eu disse? Pô, aí eu fui entender a mudança. Como também eu era um cara de planejamento assim, eu disse, como é que a mudança funciona? Ó, a mudança sai do Garcia, tem um percurso, ela entra por onde? Ali pela lateral do Campo Grande, e os trios sobem pelo meio do caminho. Aí eu fiz uma reunião com o Conselho Municipal do Carnaval, com o cara de bloco. Vocês têm interesse de que a mudança seja controlada? Todo mundo tem, mas ninguém consegue. Mas se a gente conseguir aí... Não, aí a gente apoia. O Conselho aí fez um documento dizendo que apoiava a organização da mudança. Fomos ao prefeito na época, João Henrique. Não, João Henrique. E aí ele deu, dizendo que a mudança tinha que estabelecer horário, essas coisas todas. E que a polícia militar, porque tinha que ter o apoio dos órgãos. Aí que foi que eu fiz? Eu disse, esses trios, mini-trios, são da mudança? Não. Não precisam estar. Se vocês tocarem só violão, tá beleza? Não, nossa tradição é essa. Inclusive, esses mini-trios atrapalham. Aí eu disse, tá bom. Chamei a polícia militar. Aí o comandante disse, na época foi Oliveira, né? Que hoje eu acho que é coronel, na época ele era major Oliveira, né? E ele dizia, rapaz, se tiver um ofício do prefeito, a gente vai cumprir a ordem. E aí, tá bom, vamos fechar todas as vias. E ele sobe um dia antes, né? Ele sobe para a avenida. Aí, um dia antes a gente fecha tudo. Aí a Trem Salvador botou aqueles blocos todas as vias lá embaixo, os mini-trio parados. Só que aí Misael saiu e assumiu o Cláudio Tinoco. Aí, e tudo planejado, né, para mudar, combinado com os caras do mudança e o Conselho Municipal do Carnaval. Quando chegou na saída da mudança, que os mini-trio queriam passar, os blocos queriam tirar. E aí, meu irmão, quebra-quebra, polícia lá embaixo segurando. Aí Cláudio chegou para mim, o Cláudio é político, né? Ele disse, cara, não tem como segurar. Libere. Mas libera todo, vai ser um mangue. Libere, eu quero que libere. Libere 8. Eu digo, e você vai dizer o que aos outros? Eu não quero saber, eu quero que libere tudo. Aí hoje eu dou risada com isso, né? Aí eu disse, tá bom, você tá mandando liberar? Aí fui pra avenida com o pessoal da prefeitura, cheguei lá pro comandante, não libera ninguém, não passa ninguém, só a mudança. Eu sabia que eu ia sair da prefeitura, eu disse, vou deixar minha marca. Aí voltei, Cláudio liberou, de tudo certo. Rapaz, a mudança passou só os caras com violão e não teve um mini-trio. Na época o prefeito achou maravilhoso. E se você pesquisar, pode pedir a Marina para pesquisar lá, que ela tem todos os registros. O ano de 2009 foi o menor tempo da mudança, 45 minutos o desfile da mudança. Mas assim, eu era menino, eles já passavam ali pela avenida e tinham na hora dentro dele tinha um bloco dos cornos. Os caras eram muito bacanas, era um bloco de protesto, né? Obviamente que depois foi sendo aproveitado aí pelos políticos, mas os caras têm uma tradição cultural mas muito o carnaval, bacana. Pedrinho, independente, eu digo, quando eu passei para o outro lado, se você não tiver uma organização, Lógico. Não dá, cara. Não Mas dá, tem que preservar também essas manifestações. Não, lógico. tem que ter. Por isso que eu digo, por isso que tem que ser conjunto. A iniciativa privada, os artistas, prefeitura e Estado. Se não tiver Eu pensei que você ia trabalhando contar outra história, mas você contou essa, tudo bem. Eu pensei que fosse aquela lá do trio que você mandou o trio andar, né, com a cantora em cima. Mas isso fica pra depois. o trio do comandante. Você Não, cantou aqui no bastidor, velho. Foi Paulo Melo. Foi não foi, não? Paulo Melo, rapaz. Você vê que Olha, eu tô com você tá Alzheimer. trocando, Eu tô né, com Alzheimer daqui que você É por também isso que eu achei. cantora, né? Você quer... Pode fechar mais aí? Vá, conte a história aí, Vamos porque lá, assim, me perdoe, viu, Luciano? porque Mas foi bom que a gente contou mais uma história que engraçada do por carnaval. algum motivo, rapaz. Foi um ano que eu fiz prestação de serviço para a prefeitura, para a Saltur, e saí com a cantora, muito conhecida. E a gente tinha uma preocupação muito grande, inclusive com um trabalho coordenado pela Polícia Militar de horário, né? E já era
meio pro final de tarde, saindo ali passando ali, descendo a Castro Alves, posso pegar a Carlos Gomes, e a artista chegou com outras ideias de tempo, de preparação, né? Aí a gente eu tive que falar com ela, falei com a produtora dela e pedi para quando eu vi que o pessoal da produção estava enrolando, eu falei com o motorista para soltar o carro um pouquinho e dar uma pisada no freio, né? E aí em cima o pessoal todo se segurando, meu pai montando som ainda. Detalhe que ela passou na Praça Castro Alves passando som, né? Obviamente com um nível de insatisfação muito grande comigo. Bom, quando chega para entrar na... Você sacaneou a mulher? Não, eu só estava pedindo a ela... Não, eu estava pedindo para ela só o cumprimento do tempo. Ela já estava naquela brincadeira ali, uns 40 minutos atrasada. O que na relação, fila, é muita coisa, né? Mas quando ela chega ali no Sorocaba, ela encontra com o trio 2222 de Gilberto Gil e Gilberto em cima do trio. E aí não teve como, né? Foram 8 músicas que fizeram lá, aquelas músicas esticadas, que cada um participava e tal. Até chegou um ponto que eu, pelo rádio, eu ouvia o comando e tinha que botar para andar. Obviamente causou uma irritação do artista, que afastou o microfone e de cima do trio ficava me xingando. E como nesse momento... Mas ela te viu no meio da multidão, é isso? Não é que no meio da multidão, ela me viu puxando o carro, dentro da corda do carro e tal. E no trio dela eu era a pessoa que mandava parar, mandava andar. Porque a função do fiscal, na verdade, que está ali fazendo aquele trabalho. E aí ela tá metendo assim agrados para mim de lá e eu devolvendo também com toda a gentileza que ela estava me tratando, também tratei ela. E no final é só dar uma dica que ela resolveu buscar o repertório dela todo evangélico para acabar Carlos Gomes. E assim chegamos no final. Eu não conheço nenhum cantor que canta evangélico. Essa aí cantou. Foi. Eu vou dar o nome. Você que sabe. Baby Consuelo. Baby, né? Um grande Baby, né? Grande Baby. Uma grande artista, né? Grande artista. E você barrou ela? Eu não barrei. Não, tudo bem. Eu tentei disciplinar e não consegui. Mas isso é história, né? Gente, obrigado aí a vocês. Obrigado a Lulinha, né? Paulo Bussanha, que nem vai chamar de Paulo Melo aqui, né? Luciano Sotelino, né? Que a tia dele foi minha vizinha também de rua, tem uma história lá que é bacana aí. Meu irmão, tem história agradecer que daria de fazer 10 agradecer a Letícia, ao pessoal da técnica aqui da Band FM que aguenta a gente aqui na conversa toda quarta-feira. Rapaz. Agradecer a todo mundo aqui, da Band também, a Luiz, a Dani, agora também Thiago aqui que eu vi essa semana. Essa semana eu vi hoje, né? Aqui participando. E agradecer a Central do Carnaval pelo apoio e a Ricardo Leles. Ricardo Leles. É porque eu fico tentando lembrar do nome da empresa dele. Mas vamos lá. Você vai botar aí a marca dele na presença, viu? Então, gente, até pra semana e vocês podem ver isso aqui no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Um abraço pra vocês. Obrigado, Prazer. Pedrinho. Valeu, Pedrinho. A gente agradece. Você é um pilar do carnaval, um cara que trabalha pela memória das coisas aí. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Abraço, Luciano. Obrigado, meu Abraço, amigo. Luciano. Obrigado, Continue Pedrinho. fazendo E obrigado arte. pelo presente aqui. Guarda aí. Autografado.